Segunda-feira do programa Anápolis é Notícia, e eu, Henrique Morgantini, estou ao lado aqui do Antônio Gomide, nosso comentarista, para levar até vocês as informações sobre o dia, para você já começar o dia muito bem informado, sabendo o que está acontecendo de mais importante no cenário político e nos acontecimentos em geral no Brasil, no estado de Goiás e na nossa cidade de Anápolis. Ao nosso lado também está o Reginaldo, cuidando aqui da nossa parte técnica, e nós estamos aqui ansiosos para saber do boletim médio, como está o nosso professor Edmar. Antônio Gomide, você tem informações? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Morgantini. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Mais FM. Nosso pastor Edmar está recuperando e em breve estará conosco aqui. Mas está muito animado e, nesse momento, com certeza, está nos acompanhando aí no nosso programa. Vai o nosso abraço também. O nosso abraço é a Letícia Silva, que está sempre nos acompanhando aqui também, responsável por colocar esse programa, uma das responsáveis por colocar esse programa no ar. Antônio Gomide, a semana começa com informações interessantes na agenda política, não só sobre as votações, vamos falar sobre isso, mas algumas das informações interessantes é em relação à expectativa da troca de comando da Procuradoria-Geral da República, a nossa PGR. O Rodrigo Janot vem fazendo um trabalho muito questionado por muitos segmentos políticos, mas que vem chamando a atenção, que vem ocupando aí a agenda política e a imprensa. E ele vai sair para ceder o seu lugar para a nova procuradora, que em setembro ia tomar posse, a Raquel Dodge. E eu tenho uma série de informações e eu queria que você nos ajudasse a contemporizar, a traduzir o que significa isso. A Raquel Dodge ia tomar posse no Palácio do Planalto, estava tudo certo, e depois recuou e decidiu que vai tomar posse na PGR. Quer dizer, ela quer dar uma ideia de repente, mais independência. Isso depois que houve um encontro, o chamado encontro fora da agenda com o presidente Temer. Aliás, o presidente Temer está ficando famoso por algumas coisas, entre elas esse tal de encontro fora da agenda. Diante de tudo isso, o resultado que se tem é que a expectativa do presidente e dos seus aliados é que, com a entrada de Dodge, haja uma revisão das delações com a saída de Janot. Antônio, fica um pouco difícil imaginar aquela história de independência dos poderes ou independência de investigações com esse conjunto de informações que nós temos hoje na imprensa brasileira, né? Parece que é uma relação muito mais de intimidade do que propriamente de independência. É isso que nós sempre estamos discutindo, e a política ela acaba ficando um pouco desacreditada e a população vai questionando exatamente porque nós vivemos esse presidencialismo onde o executivo, de maneira geral, seja o prefeito, seja o governador, seja o presidente da República, ele tem uma influência direta sobre o legislativo, ele tem uma influência direta sobre o judiciário, porque é ele que paga os dois. Ele paga o legislativo, que é o 2º, seja na Assembleia Legislativa, seja na Câmara Federal, seja na Câmara Municipal. E quem é que paga o judiciário? É exatamente o executivo. Então, tudo que você vai fazer tem que ir lá conversar com o presidente para ver se ele concorda ou que jeito que vai fazer para ficar melhor. Veja você, se nós temos um Rodrigo Janot, que é o Procurador-Geral da República, que é escolhido, definido pelo presidente da República, e esse procurador, nesse momento, está denunciando o presidente da República, qual é o sentido, nesse momento, de poder fazer qualquer negociação, ou qual é a possibilidade, né, de qualquer cidadão comum, onde alguém denuncia o outro, onde esse que está sendo denunciado possa interferir na colocação de um novo nome? Ora, se ele está sendo denunciado por alguém que ele colocou, e isso já está colocado na sociedade, isso está sendo já debatido, isso está sendo motivo, inclusive, de uma denúncia, onde a Câmara Federal é chamada a colocar o presidente junto ao Supremo Tribunal Federal para ser julgado, qual é o poder que poderia ter um cidadão como esse, que está hoje na presidência da República, em poder indicar um outro nome que pudesse estar vindo a tirar essas denúncias contra ele, que é o caso. Nesse momento, Rodrigo Janot, que vence o seu mandato no dia 16 de setembro, está saindo, e aquele que foi escolhido pelos procuradores não vai ser colocado porque o presidente não quer. Aí entra o segundo colocado, que é a escolha do presidente, que é a tal da Raquel. A Procuradora-Geral da República, Raquel, que vai entrar a partir de 16, obviamente, cria uma expectativa de quê? De uma aproximação maior, junto com o presidente Temer, para que ela, obviamente, não continue as denúncias que foram colocadas através do Rodrigo Janot.
delações premiadas, e aí já se pensa, será que vai haver, será que não vai haver? Essas são especulações. Mas essa formatação, onde o presidente da República pode até retirar quem o denuncia, isso é de uma grandeza, né, em relação a dar um descrédito total exatamente nos poderes. Então, essa independência realmente ela é, no momento, extremamente questionada. E a forma como o presidente atua, ainda mais fazendo as suas audiências secretas, né? A audiência secreta, primeiro foi lá com o Tribunal Superior Eleitoral, onde Gilmar Mendes vai lá e negocia com ele a hora que ele quiser, sendo que o Gilmar é um dos ministros que poderiam estar, inclusive, julgando no Supremo. Depois, as conversas secretas que ele teve lá no porão do Jaburu, na casa dele, que é outra situação vergonhosa, onde o presidente se expôs e acabou sendo denunciado e gravado, e a Polícia Federal disse que essas gravações são verdadeiras, quer dizer, tudo isso. E aí ele continua fazendo uma agenda fora daquilo que é a transparência, que poderia ser aquilo que determina a lei junto ao Palácio do Planalto. Então, mais uma vez, esse tipo de conversa fora da pauta oficial demonstra aí a fragilidade que nós temos entre os poderes e a falta de independência realmente dos poderes para exercer aquilo que é melhor para a população. Lembrando, Antônio, que esse não é o primeiro caso, quer dizer, pode ser o mais notório, o mais recente, mas na agenda recente da política brasileira não é o primeiro caso. E eu me lembro aqui, cito aqui uma fala sua, né, no plenário da Câmara, exercendo seu mandato de vereador, que você já tinha feito esse alerta no tocante àquela votação que envolveu aí o Congresso Nacional, que envolveu mais especificamente a Câmara dos Deputados, quando uma investigação foi barrada pelos deputados da base de Temer, depois daqueles 14 bilhões gastos para distribuir emendas e convencer, digamos assim, os deputados. E eu lembro que naquela oportunidade você fez um pronunciamento aqui na cidade de Anápolis, destacando isso, né, do quanto, muitas vezes, informações importantes, investigações, assuntos e pautas importantes são relegadas, são deixadas para lá, fazem vistas grossas, justamente porque os parlamentares, sejam eles municipais, estaduais ou federais, fazem esse jogo político para favorecer, para acompanhar uma agenda que não é do legislativo, mas do executivo. Quer dizer, há um comprometimento que precisava ser revisto urgentemente em relação a essa interdependência, né? E cada vez mais nós estamos percebendo que para dar resultado na política, você precisa de resultado econômico, né? Seja na questão da eleição, seja na questão das obras. Veja você que os deputados, seja federal, seja estadual, os vereadores, eles ficam colados no orçamento do prefeito para dizer, olha, essa obra que está acontecendo lá no bairro, essa é a minha. Porque isso parece que vai dar a ele a condição de chegar lá no bairro e dizer, olha, você viu que eu estou aí com um trânsito fácil com o prefeito e aquilo que precisar aqui nós podemos fazer. E que não é verdade. Até porque o Poder Legislativo não tem competência para poder definir orçamento em relação à obra. Ele define o orçamento para o Executivo fazer, não para ele executar. O Legislativo não executa a obra, né? E isso acaba, em função de não fazer um debate mais aprofundado, de não levar a política e a competência do Legislativo no sentido de projetos, de leis, de fiscalização, a população hoje, em função que o Executivo muitas vezes não cumpre o seu papel no sentido de levar e fazer transparência daquilo que é o orçamento, do IPTU que é arrecadado, de uma taxa de lixo que foi cobrada exorbitante, mas que muitas vezes a pessoa não vê a limpeza da cidade, não vê lâmpada na rua, não vê o tapa-buraco, quer dizer, de tudo isso que não está acontecendo, a população começa a cobrar do prefeito. Aí o vereador diz, não, eu tenho um orçamento lá, isso aqui está no meu bairro, eu vou lá buscar essa obra que eu vou dizer que ela é minha. E muitas vezes tem gente, Morgantini, que chega a colocar plaquinha nas esquinas com o nome dele, dizendo, olha, eu, vereador, estou fazendo essa obra aqui, foi eu que pedi. Quer dizer, olha que absurdo, chega a esse absurdo. Uhum. Então veja você que as coisas vão perdendo realmente a sua finalidade. Por quê? Porque a população começa a enxergar que a falta de transparência nas ações, principalmente na execução do orçamento, ela é muito gritante. Né? E isso, obviamente, faz com que os poderes que deveriam ser independentes, o judiciário que deveria realmente julgar
e poder ver aquilo que está errado para fazer justiça, isso não tem nem acontecido, né? Veja você, o judiciário lavando as mãos, olhando aquele grande balcão de negócio que aconteceu na Câmara Federal, e o judiciário não disse nada, como se não tivesse acontecendo achando nada, normal, né? Como que aquilo ali fosse algo totalmente normal. Você imagina o legislativo que depende do 10º para poder sobreviver, inclusive com os salários dos deputados. Agora, Antônio, antes da gente passar para uma outra pauta, tem um assunto interessante aqui hoje em relação aos investimentos, mas tem uma outra questão, porque o ouvinte está nos acompanhando, está nos escutando agora e deve pensar o seguinte, e quem que fiscaliza tudo isso? Então ninguém olha. Quer dizer, é uma bagunça? É um negócio assim que está solto? Não. O poder, digamos, fiscalizador é o Ministério Público, né? Justamente nós estamos falando, a Procuradoria. Mas aí criou-se, e veja que dado interessante, há 12 anos, desde 2005, criou-se o Conselho Nacional de Justiça, que serve para fazer, digamos, uma autocrítica, né? No jornalismo nós chamamos isso de ombudsman, é o sujeito que observa o que há, numa visão crítica, o que há de errado naquele determinado órgão de imprensa. E assim é o Conselho, né? Uma autarquia criada justamente para observar deslizes, erros, condutas equivocadas. E em 12 anos, o Conselho Nacional de Justiça, que acompanha a conduta de juízes e desembargadores, puniu, em 12 anos, 83 juízes. Em 12 anos, somente 83 juízes foram considerados aí tendo uma conduta equivocada. Mas veja que interessante, desses 83, 53 seguem recebendo seus salários. Então, nós ficamos nos perguntando, a situação nos gera uma sensação de orfandade, que a gente pensa assim, quem nós temos para recorrer que possa realmente, com independência efetiva, realizar algum tipo de autocrítica e de que possa controlar isso, porque parece que, como você muito bem colocou, tudo acontece com todos os segmentos fazendo vistas grossas. O maior exemplo talvez seja essa votação mesmo, em que fez um balcão de negócio e ninguém achou anormal. O que nós precisamos entender é que quando a gente faz esse tipo de crítica, isso não significa que você, nosso ouvinte, então nós vamos desistir de tudo, ao contrário. Nós precisamos cada vez mais arejar a política, nós precisamos cada vez mais buscar novas lideranças. Você que está nos ouvindo, é importante que a gente tenha na cidade novas pessoas que estejam entrando na política para poder pensar a nossa cidade. E quem é que vai poder pensar a nossa cidade? É quem mora, quem gosta da cidade. Quem é que vai pensar no Brasil? É quem realmente faz a política para o país. Então nós não podemos deixar na mão do que aconteceu nessa história do Brasil, onde nós temos pessoas que entram no mandato e ficam ali 8, 9, 10 mandatos, né? Como nós temos ali na Câmara Federal, 10 mandatos seguidos, né? Nós temos aí, quando você olha, por exemplo, para o Pará, lá é o Jader Barbalho. Não, agora não é o Jader Barbalho não, porque ficou muito velho. Quem que é? É o filho dele. Aí quando você olha lá na Bahia, não, lá era o ACM. Quem que é agora? Não, agora é o neto dele. Quer dizer, essa vida não pode, quer dizer, nós precisamos começar a fazer as mudanças exatamente porque a sociedade, ela participando mais, ela terá capacidade de poder melhorar essa representação. E isso é feito, obviamente, conversando, dialogando com a sociedade. Então, o que nós estamos vendo no país nesse momento é o fim de um ciclo, é o fim dos Temer da vida, né? É o fim dos Jader Barbalho da vida. Quer dizer, essas conversas nós precisamos acabá-la. Por quê? Porque nós precisamos passar esse Brasil a limpo, no sentido de que isso não muda do dia para a noite. Mas é uma transição onde a sociedade precisa cobrar, não pode desistir desse legado, porque o que nós temos aí dessa história é uma história ruim. É uma história que nós precisamos para o futuro, para os nossos filhos, para os nossos netos, construir uma sociedade onde a gente possa poder ter realmente os poderes mais independentes, onde a gente pode ter uma Câmara Federal falando aquilo que a sociedade precisa, onde nós tenhamos condições de envolver e fazer com que os meios de comunicação nesse país possam realmente transmitir e informar aquilo que está acontecendo. E eu percebo que com as redes sociais, com a capacidade hoje melhor de informação nos estados, com a capacidade de influência maior e com maior agilidade nos meios de comunicação, nós temos conseguido isso. O problema é que não muda do dia para a noite. E nós estamos numa transição onde nós precisamos fazer com que o Poder Judiciário, ele cada vez mais possa ter credibilidade junto à população. Nós precisamos ter isso. E essa independência do Poder Judiciário junto ao Poder Executivo, ela é fundamental para que exerça realmente esse papel de fazer justiça. Antônio Gomide, sabe quem apareceu?
Olha, tem muita coisa aí, né? Tem que ver Quem apareceu agora, e é uma boa notícia, é o nosso pastor, doutor Edmar Silva, que mandou um áudio aqui pra gente. Vamos rodar o áudio aqui, o Reginaldo tá com ele no gatilho aí. Manda ver, Reginaldo. Olá, bom dia, Antônio Gomide, bom dia, Reginaldo, bom dia, Morgantini, bom dia, ouvintes da Mais FM. É isso aí, estou aqui no estaleiro, mas estou acompanhando o trabalho e torcendo aí para o bom trabalho no programa Anápolis é Notícia, né? Nós vamos ficar aí alguns dias de molho, né? Mas participando, acompanhando e com certeza, mesmo dentro das limitações da gente, a gente vai estar participando com vocês aí do programa Anápolis é Notícia. Agora, fico muito feliz, viu, Morgantini, ter você à frente aí, né? Que você que é um radialista, jornalista competente, consagrado, e eu fico muito feliz de ter você aí na liderança do programa nesses dias. É isso aí, bola para frente, né? Nós estamos aqui fazendo um período de descanso, de repouso, mas com a graça de Deus, logo a gente vai estar de volta aí com toda a corda, tá bom? Um abraço para vocês. Beleza, tá aí o nosso amigo doutor Edmar acompanhando a gente. A liderança de Mais Sempre Sua, nós estamos aqui tentando fazer um trabalho que chegue perto do seu talento, meu querido. Boa recuperação para você. Mas tá animado, tá acompanhando a gente, Antônio. É isso, né? Graças a Deus, voltando à normalidade, daqui uns dias está aqui conosco. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já para a segunda parte do Anápolis é Notícia. Anápolis é notícia. Oba! Bom dia! Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Atenção! A popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração domingo às 19h30. Culto de oração toda quarta-feira às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Alô, bom dia! Alô, bom dia! De segunda a sábado, a partir das 6 da manhã, com Sérgio Fontinelli. Música, alegria e informação no começo do seu dia. Alô, bom dia! Poderoso, você aqui na Chipset Format. Eu mesmo! Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, de umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais, Poderoso, formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpdheg@hotmail.com. Em breve, na sua emissora preferida, Mais FM. Estreia o programa Edmar Silva Entrevista. A participação do ouvinte e a apresentação de reportagens especiais. Um programa descontraído onde se conversa sobre tudo e sobre todos. Edmar Silva Entrevista. Informação e entretenimento. Apoio cultural. Cerrado Certificação Digital. Assinatura digital que você precisa. Fones 3706-8790, 99179-5610 e 99503-0498. Todos os dias, alguém morre ao volante. Muitas vezes por estar alcoolizado ou ser vítima de alguém que bebeu e não teve o senso de não dirigir. Quando você bebe e dirige, você coloca não só a sua, mas a vida de milhares de pessoas que eventualmente passam em seu caminho em risco. Pense em quantas pessoas teriam sido poupadas se o álcool e a direção nunca tivessem se encontrado. E o mais interessante é que essa decisão é só nossa.
Cabe a gente assumir a responsabilidade de fazer um trânsito seguro para todos. Por isso, pense e haja. Se dirigir, não beba. Uma campanha da Mais FM. Atenção empresários, contadores, advogados, empreendedores domésticos e trabalhadores em geral. Você precisa de certificado digital? Você conta agora com a Cerrado Certificação Digital. Parceira da São Paulo Certificação Digital, que tem o certificado que atende à sua necessidade. Entre em contato conosco. Rua 5, Quadra 9, Lote 31, Jardim Arco Verde, em Anápolis. Fones 3706-8790, 99179-5610 e 99503-0498. Cerrado Certificação Digital, conectando você. Mais informações, acesse www.arsaopaulo.com.br. WhatsApp da Mais FM. 99529-4013. Mais FM. Turismo, translado, viagens, casamentos e eventos em geral. Precisa de van? Transmaster, transportando com responsabilidade e segurança. Ligue agora mesmo e fale com Gleides. Fone 62-98575-4992. Mercadinho Oliveira. Preço baixo, qualidade, ótimo atendimento. Aqui você encontra tudo o que precisa para você e sua família. Produtos de qualidade e os melhores preços da região. Aceitamos cartões de créditos, Visa, Mastercard, Valicard, Alelo, Alimentação. Mercadinho Oliveira, bem perto de você. Faça-nos uma visita e confira. Avenida Principal, Quadra 33, Lote 22, Setor Sul. Entregamos a domicílio. Fone 3314-4336. Mercadinho Oliveira. O cliente em primeiro lugar. Tratamento estético automotivo você encontra no Dada Multimarcas Lanternagem Pintura. Serviço de lanternagem, pintura, polimento e recuperação de para-choques e faróis. Equipamentos e instalações adequadas para efetuar o melhor da repintura automotiva em seu veículo. Venha conversar com a gente. Consulte orçamento sem compromisso. Dada Multimarcas Lanternagem Pintura. Agora em novo endereço para melhor lhe atender. Avenida Arco Verde, Quadra 16, Lote 2, esquina com a Rua 2, Jardim Arco Verde, ao lado da Escola Estadual Vereador Luiz de Almeida. Telefones 99136-8916 ou 98434-5137. Falar com o amigo Dadá. Mais FM, apoio cultural. Mais FM, Anápolis. Anápolis é notícia. De volta então para a nossa segunda parte do programa Anápolis é Notícia aqui pela Mais FM. E você já sabe, você nos acompanha pelo 87,9, mas também pode acompanhar, inclusive com vídeo, sob o comando técnico do nosso Reginaldo Ribeiro, na nossa transmissão ao vivo da página do Facebook. Você vai lá no Facebook, acha lá Mais FM, dá aquela curtida bacana e lá está a nossa transmissão ao vivo nesse momento. Você nos acompanha, você manda a sua mensagem, você manda a sua crítica, você manda a sua versão dos assuntos que nós estamos comentando, ou cria o seu próprio assunto, a sua dúvida, e faz como o Gessilei, que está nos acompanhando, o professor Newton Rodrigues também nos acompanhando aqui, comentando sobre os nossos assuntos, e também manda mensagem o Silvio. O Silvio mandou uma mensagem aqui e pergunta aonde está aquele cronograma de pagamento dos atrasados, de quem estava na administração anterior, que a prefeitura andava fazendo. O pessoal está esperando, né, Antônio? Cumprir os compromissos. É direito deles, né? Eu, particularmente, acho que essas pessoas, né, os servidores que prestaram serviço e que ainda não tiveram devidamente acertado, né, aquilo que é devido em relação a direitos trabalhistas, devem entrar com representação e, urgentemente, poder receber, porque é um absurdo, né? Uma prefeitura que aumentou os impostos, uma prefeitura que tem feito um terrorismo fiscal no sentido de cobranças na porta do contribuinte, uma prefeitura que fala e faz na primeira prestação de contas na Câmara Municipal, dizendo que tem 47 milhões em caixa, dizendo que tem um superávit de 47 milhões. Ora, no mínimo, precisa pagar os servidores, aqueles que realmente trabalharam, que ajudaram a prefeitura, para poder ter continuação com o seu trabalho, né? E outro, se comprometeu que no primeiro mês faria isso.
os servidores que prestaram, os trabalhadores, né, o pessoal que foi funcionário e que fez, né, prestação no Rápido, que prestou serviço na prefeitura de maneira geral, eles estão aguardando para que possa realmente ter os seus direitos garantidos. É isso, é uma gestão interessante, a gente vai falar um pouco mais sobre a Anápolis daqui a pouco, mas é interessante a gente perceber que já são 7 para quase 8 meses, e é uma gestão que parece que fala muito em dinheiro, comemora muito cofre cheio, fala muito em economia, em como você diz, superávit, olha, lucrou 46 milhões num quadrimestre. E o que a população quer saber de dinheiro? Esse dinheiro não vai para o bolso de ninguém, esse dinheiro só serve se ele virar escola, se ele virar posto de saúde, se ele virar farmácia popular, que foi encerrada e não foi reposto em um outro programa municipal. Quer dizer, a partir do momento em que nós temos uma diminuição da capacidade de atendimento da prefeitura dos seus serviços para falar que está lucrando, que está ganhando dinheiro, ora, isso não é uma empresa. Empresa que tem que comemorar dinheiro, seus acionistas vão ficar mais ricos, vão ganhar mais. A população quer de uma prefeitura, não é uma prefeitura rica, ela quer uma prefeitura funcional, que atenda. É curioso de perceber isso. Vamos ver, eu espero que mude, vamos acompanhar. Mas, Antônio, vamos voltar na nossa pauta. Tem 2 assuntos muito interessantes aqui, que eu queria o seu comentário, e eu acho que o ouvinte também deve se informar, em relação aos investimentos. Nós temos falado que desde a semana passada, quando é preciso fazer cortes no governo federal, não se corta benesses, não se corta repasse para o judiciário, ou mesmo das emendas parlamentares, como nós falamos, mas corta em programas sociais, corta em investimentos de infraestrutura. E o mais recente deles é que há um anúncio de uma nova queda nos investimentos destinados ao PAC, ao Programa de Aceleração de Crescimento, e com essa queda vai se tornar o menor orçamento em 8 anos. E qual é o principal atingido do PAC nessa mudança? O impacto maior é com a diminuição dos investimentos do Minha Casa Minha Vida, que o Anapolino conhece muito bem, porque foram 8 mil moradias do Minha Casa Minha Vida realizadas em Anápolis somente na parceria da Prefeitura. Então, é uma diminuição efetiva em bem-estar social, né, Antônio? Olha, o que nós temos visto é que o governo Temer, o governo federal, é um governo que não olha para a população. Esse é o governo com a cara do PSDB. Né? É o governo que tem um envolvimento, né? Lá tem 4 ministros do PSDB junto com o Temer, e a política que é desenvolvida é a política apenas voltada para a questão fiscal, apenas para fazer acertos em relação a ajuste fiscal, em relação a acerto contábil. A população é como aquele paciente que está na UTI, está num estado instável, e o cidadão está procurando se precisa tirar ali a goteira do hospital e gastar dinheiro fora com o paciente. O paciente morre e ele está lá fazendo uma construção fora daquilo ali. Ele não está nem preocupado, está preocupado com o hospital em vez de se preocupar com o investimento no paciente. É isso que nós estamos vendo hoje. Estão acabando com os programas sociais, diminuiu o dinheiro na área de saúde, governo Temer, diminuiu o dinheiro na área social. Nós estamos vendo aí o Bolsa Família diminuindo cada vez mais a inserção de famílias dentro do Bolsa Família, estão querendo acabar com o Bolsa Família, né? Vimos aí a diminuição do orçamento nas universidades, na escola, na educação, quer dizer, os reitores aqui na Universidade Federal, os institutos federais aqui em Goiás, todos estão reclamando que o orçamento das universidades na área de educação vai acabar agora no mês de setembro, não tem para chegar até dezembro, e o governo já assinou que não vai ter nenhum tipo de acréscimo para esse orçamento, né? E agora nós estamos aí com a notícia, onde o programa Minha Casa Minha Vida vai também sofrer um revés no sentido dos investimentos. Quer dizer, o programa Minha Casa Minha Vida, que é um programa social, um programa que atinge basicamente o povo que realmente precisa sair do aluguel, sair de áreas de risco, né, que faz um grande papel importante na questão da inclusão social. Então, é importante que a gente possa, e o nosso ouvinte aqui na Rádio Mais FM, no nosso programa Anápolis da Notícia, possa estar analisando conosco, né, o que realmente esse governo Temer tem na cabeça, o que é que esse grupo do PMDB e o grupo do PSDB tem para oferecer à população, principalmente a população de classe média e a população de classe baixa, que precisa dos serviços públicos para poder ter uma tranquilidade e poder, obviamente, garantir a sua renda daquilo que ele recebe como salário. Então, o Estado, né, o município, a prefeitura, ela precisa cumprir o seu papel. E o papel é dar boa educação, quando você coloca uniforme, quando você coloca creche, quando você paga bem os professores, precisa continuar isso, precisa aumentar isso.
né? Quando você tem realmente orçamentos para a universidade, quando você investe na parte da pesquisa, onde você faz com que a educação possa ser uma oportunidade de todos, independentemente do poder aquisitivo, ter acesso à universidade para ter uma formação, para ter uma geração nova. Quer dizer, isso é verdadeiramente o papel que o governo precisa exercer. E o que nós estamos vendo hoje é exatamente o contrário. O governo Temer se preocupa apenas em manter um grupo de deputados federais e senadores na sua mão, né, comprando esses deputados, comprando esse senador através de emendas parlamentares, comprando os governadores, como é o caso aqui do estado de Goiás, para manter apenas uma aparência de poder, no sentido de que ele que tem hoje 4%, o presidente Temer hoje tem 4% de aprovação, tem 96% de rejeição contra o governo dele, mas se mantém no cargo em favor de uma compra de parlamentares que aconteceu exatamente há 15 dias e que isso revolta qualquer brasileiro nesse momento. Você falou sobre o estilo de governo, né, e a presença do PSDB dentro do governo Temer, que inclusive o PSDB já anunciou publicamente que de fato foi um dos financiadores, por assim dizer, políticos, né, um dos apoiadores desse processo que levou o presidente Temer à condição em que se encontra hoje, né, através desse processo de impeachment que nós acompanhamos no Brasil recente. É preciso destacar que talvez dos maiores entusiastas da gestão Temer é o governador Marconi Perillo, nosso governador de Goiás. Inclusive, em uma entrevista à revista Veja nesse final de semana, ele renovou a sua intenção em seguir apoiando, em defender Temer pelas mudanças e pelas reformas que vem implementando. Quer dizer, cada vez mais o governo do presidente Temer se aproxima dessa ideologia, desse conceito de gestão do PSDB e, sobretudo, do PSDB de Goiás, né, Antônio? E o estado de Goiás já sentiu muito bem o que é um governo do PSDB. Nós estamos indo para 20 anos de um mesmo projeto político do PSDB. Aqui em Anápolis, o que Anápolis já conseguiu eleger, reeleger, trieleger, né, o governador Marconi Perillo, e sente na pele. Aí um centro de convenções parado há mais de 4 anos. Um aeroporto de cargas que está aí aniquilado, né? Quer dizer, não tem a plataforma multimodal que já desistiu dessa ideia há muito tempo, depois de prometido e inaugurações e foguetes, e nada aconteceu da plataforma multimodal, né? Temos aqui o anúncio em relação, por exemplo, a tal do anel viário, que não sabe onde começa, mas está chegando a eleição ano que vem, aí ele vai vir aqui novamente. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, o passe estudantil. O passe estudantil, desde 2013, Morgantini, o governador está anunciando que o passe estudantil será uma realidade em Anápolis e que ele irá bancar. Nós estamos em 2017. Agora, no início do ano, ele chamou o prefeito Roberto Naves lá no Palácio das Esmeraldas e disse, nós vamos fazer o passe agora. Foi lá e fez um anúncio que estaria fazendo o passe livre estudantil. Isso em janeiro. Nós estamos em agosto. Nesse intervalo de janeiro a agosto, ele lançou esse passe estudantil pelo menos umas 3 vezes junto com o prefeito Roberto. Aí a última semana agora, ele veio aqui. Juntaram lá os estudantes todos, botaram 1.000 estudantes lá, fizeram uma grande festa. Eu pergunto, você ouvinte aqui da Rádio Mais FM, você tem algum filho, ou você que está nos escutando, você já pegou o seu passe livre, aqueles 48 que ele falou que poderia estar? Claro que não! É só conversa. Cadê o passe? Né? É só conversa. Agora eles estão dizendo o seguinte, olha, a partir de quinta-feira que vem agora, você vai no VaptVupt, você vai no Rápido, leva os seus documentos. Quer dizer, cara, desde 2013 eles estão anunciando isso. Olha o tanto que nós já perdemos, 2013, 2017, nós perdemos aí 4 anos. Então é muita propaganda, é muito disso, não disse, e a coisa é para o estudante mesmo, que é o que é realmente verdadeiro, aquilo que... Quer dizer, ao invés dele colocar o passe livre estudantil na mão do estudante, e aí sim o próprio estudante dizer, olha, valeu a pena? Não, ele fica fazendo festa, gastando dinheiro, anunciando, e é dinheiro nosso, isso é dinheiro onde o Tribunal de Contas do Estado deveria estar olhando e fiscalizando por que pode se gastar coisa que realmente não está ajudando a população. Então o passe livre estudantil é uma conquista do estudante, e essa conquista é uma reivindicação de 2013, do qual o governador já era governador. Depois disso ele já foi reeleito. Então é importante que a gente possa, né, entender
que o governo do PSDB é muita propaganda, é muita fantasia e é muito olhar para cima. Para o povo, na saúde, na educação e principalmente na segurança, foi um desastre no estado de Goiás. É tão interessante essa questão dessas obras, Antônio, porque eu estava conferindo um Instagram, um perfil no Instagram, que é de um site de notícias muito conhecido aqui em Goiás, e que ele noticiou, não sei se o ouvinte que passou por lá soube disso, mas houve um acidente, houve um tombamento de um veículo, de um caminhão, ali no trevo do Daia, na última quinta-feira, um caminhão de óleo. E esse site de notícias deu a seguinte informação, e olha que interessante, isso circula Goiás inteiro, né? Mas diz o seguinte: caminhão com carregamento de óleo tomba na altura do Centro de Convenções de Anápolis. E aí foram mais de 200 comentários e eu tive a paciência de ler a esmagadora maioria das pessoas que faziam um questionamento só. Que centro de convenções? Quer dizer, que endereço é esse? Quer dizer, o centro de convenções... E não existe esse negócio. Quer dizer, o centro de convenções é uma obra imaginária. Tem ali uma carcaça de um projeto. E o Anapolino está sabendo muito bem disso, porque a esmagadora maioria, como disse nos comentários, claro que era de Anapolino, gente que conhece essa realidade. E que está entendendo, mas que centro de convenções é esse? Mas não vamos longe, né? Quer dizer, quando foi ser feito, quando ele definiu para fazer esse centro de convenções, a população de Anápolis queria que ele investisse aqueles 100, 200 milhões que ele ia investir no centro de convenções, no sistema de água tratada na cidade, para resolver o problema da água tratada na cidade, faltando água na cidade. E ele não teve a sensibilidade. Por quê? Porque a questão da água tratada não ia dar visibilidade que poderia dar um centro de convenções. Agora, pena porque nem resolveu o problema da água e nem resolveu o problema do centro de convenções para a cidade. Vamos para mais um intervalo e voltamos já para o terceiro último bloco para falar sobre reforma política, falar sobre a política eleitoral no estado de Goiás e um pouco de Anápolis também. Aguenta aí. Anápolis é notícia. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. 9 a cada 10 pessoas escutam rádio toda semana. Provavelmente 9 dos 10 consumidores do seu negócio também ouvem. Rádio é popular e o seu negócio também pode ser. É só anunciar. Quem quer novos consumidores precisa falar para todos. O rádio possibilita isso. Atinge o público de maneira geral, sem distinções. Quanto mais a sua marca for ouvida, mais ela será memorizada. Seja sonoro, anuncie no rádio. Ligue para Mais FM e solicite uma visita. 3706-8790 ou 9179-5610. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, Lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração domingo às 19h30. Culto de oração toda quarta-feira às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Tratamento estético automotivo você encontra no Dada Multimarcas Lanternagem Pintura. Serviço de lanternagem, pintura, polimento e recuperação de para-choques e faróis. Equipamentos e instalações adequadas para efetuar o melhor da repintura automotiva em seu veículo. Venha conversar com a gente. Consulte orçamento sem compromisso. Dada Multimarcas Lanternagem Pintura. Agora em novo endereço para melhor lhe atender. Avenida Arco Verde, quadra 16, lote 2, esquina com a Rua 2, Jardim Arco Verde, ao lado da Escola Estadual Vereador Luiz de Almeida. Telefones 99136-8916 ou 98434-5137. Falar com o amigo Dada. Atenção empresários, contadores, advogados, empreendedores domésticos e trabalhadores em geral. Você precisa de certificado digital? Você conta agora com a Cerrado Certificação Digital. Parceira da São Paulo Certificação Digital, que tem o certificado que atende à sua necessidade. Entre em contato conosco. Rua 5, quadra 9, lote 31, Jardim Arco Verde, em Anápolis. Fones 3706-8790, 99179-5610 e 99503-0498. Cerrado Certificação Digital. Conectando você. Mais informações acesse www.arsaopaulo.com.br. Mais FM. Venha saborear o melhor pastel da cidade e um caldo de cana delicioso. Vários sabores à sua escolha. Anápolis tem essa delícia. E o que é melhor, tem aquele precinho especial para você. Atendemos de segunda a sexta das 7 às 18 horas e no sábado das 7 às 11 horas. Caldo de cana e pastelaria Doce Sabor. Anote o endereço. Avenida F
Recife, quadra 74, lote 9, bairro JK, Nova Capital, ao lado da transportadora Massute. Precisou de gás? É só chamar Betagás 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Entregamos de segunda a sábado, das 8 da manhã às 7:30 da noite e feriados das 8 ao meio-dia. Na Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Entrega rápida, precinho camarada e o gás mais confiável da cidade. Não fique na mão, ligue para a Betagás. Anote aí, 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Rua 2, 711, Jundiaí, Vila Industrial. Ligue e peça também a sua água mineral. Mais FM, apoio cultural. Tá na Mais, tá bom demais. Mais FM. Anápolis é notícia. Você bem informado. Muito bem, de volta aqui para a terceira e última parte do programa Anápolis é Notícia, aqui pela sua Mais FM. Lembrando que você tem que ir lá na nossa página do Facebook e nos acompanhar ao vivo e a cores, nos acompanhando em áudio e vídeo, nossa transmissão dos programas diariamente a partir das 8 horas. Você vai lá na Rádio Mais FM, nos encontra lá e manda o seu alô. Faça igual a MP Mesas, o Worley, o professor Worley está sempre nos acompanhando, a Beth Fernandes, o Mosley Alencar também acompanhando a gente, né? O Gessilei, já falamos sobre ele aqui, que empoderou com algumas opiniões em relação ao que é um conceito de riqueza da prefeitura. Segundo ele, é o bem-estar social coletivo, é o que nós aqui estamos defendendo. O professor Edmar também participando, a doutora Edmar Silva, dizendo que há uma reclamação reincidente dos empresários do DAI em relação à coleta irregular do lixo. Esse é um problema também, que se não tiver uma atenção especial por parte da municipalidade, ele volta e meia dá problema, né, Antônio? Essa questão do buraco, do mato e do lixo são 3 situações que nós estamos vivendo nesse ano 2017. Que é o feijão com arroz na administração. Ele estava sumido, né, Antônio? A população já não reclamava mais disso, mas agora, esse ano, voltou a reclamar. Então, o que nós temos visto é que a limpeza da cidade, depois que o prefeito tomou a medida de diminuir 30% da prestação de serviço junto à empresa, isso tem feito falta na limpeza e a população tem sentido o tanto que a cidade realmente carece de um melhor olhar no sentido da limpeza. Mas por quê? Porque o prefeito foi lá e diminuiu o contrato, né? Fez com que pudesse estar abaixando ali as condições de trabalho. Se diminui o contrato, obviamente, diminui a prestação de serviço. Então, nós já tínhamos criado um ambiente na nossa cidade onde o mato, o buraco e o lixo não era reclamação. Nós já estávamos pensando era nas obras. Então, quando o cidadão lembrava da prefeitura, lembrava do prefeito, lembrava era da creche que estava sendo construído, lembrava do viaduto que estava sendo construído, lembrava, quer dizer, das situações onde o bem-estar pudesse estar acontecendo e pudesse estar fazendo a cidade uma cidade com desenvolvimento, com crescimento. E é por isso que a cidade ela sempre esteve alegre, né? Por isso que a cidade sempre teve credibilidade, porque viu uma administração que atendia os bairros e que estava fazendo obras. É isso que a população quer ver. Infelizmente, nesse ano 2017, o prefeito tomou a decisão de recuar, né? Aquilo que o carro estava andando de quinta, de repente ele fez uma reduzida para segunda, né, uma marcha de segunda, e está andando de segunda. Então não tem obras que estão sendo lançadas, não tem obras sendo pensadas, e muita conversa e muito pouco resultado, principalmente na limpeza, né, no tapa-buraco e principalmente na falta de lâmpada, na escuridão que a cidade está. Doutor Gomide, você falou agora sobre a alegria de uma cidade e a questão da limpeza. Uma das alegrias que Anápolis teve recente, por uma coisa que dá movimento, que dá cor, que dá vida para a cidade, foram os parques, né? Um exemplo do Parque Ipiranga, uma referência regional, o Parque da Cidade, onde era ali um lixão a céu aberto, um centenário. O Parque da Liberdade, eu me referi, né, no centro da cidade. O Parque da Cidade, também uma área enorme e de bastante aprazível, bastante agradável de se frequentar. E hoje, esses lugares se tornaram notícia do mesmo jeito quando foram concebidos. Só que, infelizmente, por uma razão muito ruim, pelo seu abandono, pela razão da insegurança, pela sujeira, pela falta de manutenção, a falta até mesmo de presença
às vezes da guarda municipal, de um fiscal municipal, de alguém da manutenção, para se cuidar para cuidar minimamente. Eu cito o exemplo aqui do Parque da Cidade, por ser maior e por ser mais distante da área central, e que beneficia tanto aquela região, na região sul da cidade, a saída para Goiânia. Quer dizer, deveria ser uma referência tão positiva para aquela comunidade, e na verdade é um antro, é um lugar que não é hoje recomendado a se frequentar a qualquer hora do dia. A partir das 15 horas ir ali é um desafio. Aí o sujeito tem que estar bem preparado para frequentar aquele espaço. E desde o começo, desde o primeiro semestre, há uma ideia de se fazer uma licitação para se contratar uma empresa que cuidaria de todos esses parques, ainda das praças, né, dos parques existentes anteriores, construídos já há mais tempo, que precisam de manutenção. E até hoje, a tal da licitação parece que é um negócio difícil de fazer, não entendo muito bem disso. Mas até hoje não saiu do papel, e esses parques já foram monumentos, já foram referências, hoje são lugares inóspitos. É tão difícil conceber uma licitação assim, Antônio Gomide? Olha, eu me lembro dessa história muito na administração Pedro Sayum. Antes de 2009, nós vimos na cidade apenas reclamação dizendo, olha, a cidade ela não está limpa porque não tem dinheiro. A cidade está com buraco porque não tem dinheiro para comprar e para fazer a licitação do asfalto. Né? A cidade não tem saúde porque... E era só essa reclamação, era falta de dinheiro. Quando nós ganhamos a prefeitura, quando tivemos a oportunidade da população votar e nós assumirmos a prefeitura, os nossos adversários diziam assim, agora eu quero ver, você criticava tanto, quero ver se você vai dar conta. E esse foi o grande desafio nosso, de não ficar reclamando que faltava dinheiro. Nós buscamos o orçamento, fizemos um planejamento, fizemos as ações, fomos conversar com a sociedade. No primeiro ano foi um ano difícil, onde nós precisamos recuperar a cidade como um todo, buscar as certidões, buscar aquilo que era possível de verbas para poder dar a normalidade no orçamento e na receita do município. E conseguimos já em 2009 lançar uma série de obras. Em 2010 já entregar um punhado de obras, tanto que no segundo ano, nós já entregamos o Parque Ipiranga. No segundo ano de governo, nós já entregamos o Parque Ipiranga como a grande obra da cidade, recuperando uma área de brejo, recuperando ali uma área que as administrações anteriores queriam vender. Chegou a vender e nós recuperamos a justiça. Então tudo isso chama planejamento. Qual é a cabeça do prefeito quando olha para a cidade? É para arrecadar? É para aumentar impostos? É para aumentar a taxa de serviço urbano? É para tirar direito do servidor? É para diminuir dinheiro que vai para a educação, para as escolas conveniadas? O que é a cabeça do prefeito pensando na cidade? Essa é a diferença. E é nesse sentido que as pessoas, quando votam num candidato a prefeito, precisam pensar qual é a relação dessa pessoa com a cidade. Ela conhece a cidade? Ela tem interesse em conhecer a cidade? Ela gosta das pessoas? Ela conversa com as pessoas? Porque se gostar, se conversar, se ele tivesse relacionamento, se sabe que é desse jeito, eu até acho que vale a pena dar uma oportunidade. Agora, se a pessoa não gosta da cidade, se a pessoa não conhece a cidade, se a pessoa não conhece as pessoas que moram na cidade, se a pessoa não conhece os bairros da cidade, como que ela vai levar obra? Como que ela vai fazer parques? Como que ela vai cuidar dos parques? É como se você tivesse um grande casarão e você não tem gente para, inclusive, por quê? Porque você não quer conhecer o que você tem. Aí você tem, mas não pode limpar. Por que não? Porque é muito caro. Ah, tem que colocar guarda. Não, esse negócio é muito caro. Ah, tem que fazer... Não, esse negócio aí vai... Quer dizer, tudo é ruim. Então entra numa agenda negativa. E é o que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo de uma administração com Roberto Naves reclamando do passado, como se o passado não fosse algo que a população tivesse orgulho. E essa reclamação é para justificar o não investimento. E aí fica batendo cabeça onde? Em licitação, na dificuldade da lei. Ah, porque a 866, porque a lei... Essa lei, ela existe desde 1964. Todos os administradores, prefeitos, governadores, presidente da República, usam essa lei. Então falta o quê? Planejamento, precisa de uma equipe bem azeitada para poder tocar obras e precisa gostar da cidade. Esse é o principal, gostar de pessoas. Porque as obras, o investimento, o dinheiro que é arrecadado do município precisa ser devolvido para as pessoas que mais precisam nessa cidade. E é essa a diferença que faz de um prefeito que conhece e gosta da cidade.
É interessante você citar a Lei 8666, que é a lei que prevê e regula as licitações para o nosso ouvinte ficar bem antenado, ficar por dentro. E é interessante perceber que é sintomático, de fato, os apoiadores do prefeito, em diversas áreas, em diversas áreas, seja na Câmara Municipal, ou mesmo entre os auxiliares, andaram reclamando muito de uma lei que serve para transparência, para dar equidade, para dar honestidade no trato da coisa pública, e de repente tentaram criminalizar uma lei tão antiga como essa, como você falou, Antônio, que é de 64, como se ela fosse o grande agente que impedisse a contratação de serviço, que impedisse a evolução da cidade. Quer dizer, é uma coisa inédita. E se fosse assim, é igual quando naquela época, você citou uma época antiga, eu vou citar também, é igual na época que diziam que Anápolis não podia fazer obra por causa da chuva. Não podia consertar o asfalto por causa da chuva. Eu lembro muito bem da gestão Petição, quando tinha isso, e a gestão se aproxima muito do que era Petição, porque parece que dizia assim, olha, está chovendo, não dá para fazer buraco, não dá para fazer pavimentação nova, não dá para recapear. Porque se fosse assim, você imagina como é que ficaria a cidade de Belém do Pará, ninguém faria nada, porque lá chove dia sim, dia também. Mas vamos falar sobre um pouco da política estadual, Antônio, porque a informação que hoje circula, né, hoje, a informação do Giro, Jornal Popular, é que o PSD, o partido que é da base do governador Marconi Perillo, que é comandado aí pelo ex-deputado e secretário de Meio Ambiente e de Cidades, o Vilmar Rocha, afirma que o PSD não está assim tão fechado como se imagina dentro do projeto de José Hélito, e porque, inclusive, o PSD ensaia para 2 cenários. O primeiro é que pode ter um candidato à presidência da República, e aí o Vilmar Rocha cita o Henrique Meirelles, o ministro da Fazenda Henrique Meirelles pode se filiar ao PSD e sair candidato à presidência da República, e com isso, Goiás teria um candidato próprio do PSD ao governo, é o que disse Vilmar Rocha. Quer dizer, há um momento de grande ebulição nacional que vem se desencadeando também para os estados, né, Antônio? Essa discussão que ela começa agora e não vai terminar agora, né? Essa discussão que vai terminar lá para o mês de abril. Por quê? Porque, primeiro, esse mês de agosto e mês de setembro vai definir as regras eleitorais. Se definir por esse chamado distritão, a metade desses partidos não vão ter nem candidatos, né? Ou seja, eles vão concentrar deputados federais, deputados estaduais em poucos candidatos, porque serão os mais votados que serão eleitos, né? Já em nível nacional, obviamente está um campo aberto, mas de um lado está o Lula, né, que está em primeiro na pesquisa. Em segundo está o Bolsonaro, que também, quer dizer, será que é ele que vai aglutinar esse grupo do PSDB, o grupo do PSD? Porque esse grupo, eles vão estar juntos, né? Então, aqui em Goiás não é diferente. O Vilmar Rocha, que é secretário do Marconi Perillo, né, que disputou uma vaga de Senado nas últimas eleições com o Marconi Perillo governador. O que o PSD quer aqui em Goiás? Quer uma vaga no Senado ou quer a vice do Zé Hélito. O PSD está fazendo toda essa discussão em Goiás, não é nem preocupado lá em nível de candidatura à presidência da República. Ele está discutindo, ele está aqui dizendo o seguinte, olha, ou eu, Vilmar Rocha, ou o Thiago, que é o deputado federal, nós queremos a vaga de vice do Zé Hélito. Porque o PSD deve estar compondo com a chapa do Zé Hélito, que vai ser candidato a governador, e as 2 vagas de Senado praticamente já estão definidas. Uma do governador e a outra da Lucevânia. Então o PSD está fazendo essa discussão é mais para marcar a posição, para dizer, olha, não esqueça de nós aí, viu, Marconi? Porque nós precisamos estar junto com você o ano que vem. E, obviamente, nós, aqui na Rádio Mais FM, estamos falando isso porque achamos extremamente importante esse debate, até para podermos criar as condições de um projeto novo para o Estado de Goiás. E que saiamos aí desses 20 anos desse projeto nas mãos do PSB, do PSDB, junto, inclusive, com o famoso PSD de dado. Agora, dentro dessa ideia de que há uma indefinição, justamente porque está tudo muito no campo dos debates soltos e perdidos, porque não há uma definição das regras eleitorais, tem um ponto nessa reforma política que nós devemos abordar aqui, até para posicionar o nosso ouvinte aqui da Mais FM, que é a possibilidade de haver o fim do cargo de vice, né, dos vices e dos suplentes, no caso aí do Senado. Como é que funciona isso, Antônio? Como você acha que ficaria essa recomposição? Porque, afinal, a posição de vice e suplentes é um lugar para se negociar, para se acomodar aí chapas e se montar chapas com partidos que deem apoio à candidatura principal. Como é que ficaria isso? Pois é, mas essa faz parte dessa discussão que nós fizemos, né?
Nós falamos que o PSD vai ser vice. E se ele não tiver vice? Ou seja, aquela conversa que nós fizemos agora. Primeira parte é definir as regras eleitorais. Nas regras eleitorais para o ano que vem, vai manter os cargos de vice-governador? Tem uma ala dentro da Câmara Federal que defende isso. Tem outra ala que não defende, defende que extinção já agora. Né? A extinção, por exemplo, dos suplentes senadores. Então, quem não tem voto não assume. Então, essa é uma discussão. E essa discussão não é simples, né? Ela não é apenas da vontade de um ou de outro. Para que se possa fazer qualquer tipo de emenda, e aí é uma emenda constitucional, é a mudança da Constituição, né? É um projeto de emenda constitucional, a PEC, precisa de 308 votos aqui no plenário. Agora você imagina para botar 308 camarada pensando a mesma conversa. E se tiver alguma divergência, dificilmente consegue colocar isso para ser aprovado. Então, a discussão das regras eleitorais, ela é requisito fundamental, ela é extremamente importante nesse momento, definir para que a gente possa desenhar qual será ou quais serão as chapas para o ano de 2018. Quem vai estar na cabeça de chapa, quem vai estar junto, se vai poder fazer coligação, se não vai poder fazer. Ou seja, nós nesse momento, essa semana no Congresso Nacional, os deputados e senadores estarão debruçados para poder fazer um desenho, né, pelo menos uma proposta que possa estar aí conseguindo, pelo menos, agradar a grande maioria dos partidos políticos. Muito bem, nós vamos aqui seguindo na reta final de mais uma edição do Nápoles é Notícia, e agora é o momento, ainda mais abrindo a semana, para você começar a semana motivado, começar a semana inspirado, com disposição, é a hora do pensamento. O Antônio Gomide traz o nosso pensamento, Antônio. Pensamento do dia, nessa segunda-feira, início da semana. Uma flecha, ela só pode ser lançada se antes for puxada para trás. Quando a vida arrastar você para trás com dificuldades, significa que ela lançando você para algo fantástico. Por isso, mantenha o foco e não tire o olho do alvo. Bom dia. Muito bem, então com esse pensamento nós iniciamos a semana, encerramos o nosso programa com o compromisso de voltar amanhã às 8 horas no Anápolis é Notícia. Um grande abraço para todos vocês e até amanhã. Termina aqui o seu programa Anápolis é Notícia. Em instantes.